Tá, eu vou tentar otimizar aqui, pessoal, porque realmente aquela atividade era bem desafiadora, assim, para quem não conhece sistemas e tal. Mas ó, eu vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou sair, tá? Se vocês já criaram a conta, vocês têm o link, né? O link do domínio que vocês criaram. Senão vocês podem criar de novo, tá? Ah, eu perdi, não sei o quê. E aí vocês podem criar de novo, tá? Você só tem que entrar no, no markup lá, né? Ó, certo? Ah, eu perdi, não lembro mais. Então aqui vocês podem cadastrar de novo. Daí vocês vão criar um outro domínio, se vocês não lembram, tá? Essa é uma questão. A outra é, a partir do momento que você criou lá, você é só usar aquele domínio lá, aquela URL que vocês... Deixa eu só explicar o que é isso. Talvez alguém esteja... Aqui, ó, quando tu te cadastra, aqui embaixo tu bota um domínio, que é a URL, né? Que a gente chama o endereço da tua empresa fictícia que tu criou, né? E vocês criaram por aqui, pelo gerador aquele, né? Certo? Aqui, ó, tem várias opções para criar, dentre elas era gerar uma empresa aqui, né? Gerador de empresa. Aqui é ele, ó. Tá? Eu gerei uma aqui, de novo, só para mostrar. Aí aqui eu gero as pessoas, a empresa, aí vocês podem simular o exercício por aqui, tá? Enfim, então se você não lembra o e-mail, não lembra nada disso, vocês podem cadastrar de novo, criar um novo domínio. Se vocês lembram, é só entrar aqui. Então aqui eu tinha criado, ó, alguns, eu tinha criado esse capacita aqui RP, eu vou entrar nele, ó, tá? Esse é o domínio. Aí ele mostra umas propagandas aqui, lembra? Porque esse software é gratuito, ele ganha dinheiro com isso. Tá um pouco lento hoje a minha conexão aqui. Vou tentar agilizar aqui, que a gente não... Se eu consigo abrir aqui. Tá um pouco lento. Vamos ver. Isso acontece. Ah, ó, ele mostra umas propagandas aí, enfim. Mas ele tá travado ainda, ó, tá? Isso aí é lá no servidor deles lá, tá? Isso aí às vezes acontece, uma aplicação muito utilizada em, assim, ó, tem uma propaganda aí e tal. Mas ele não tá abrindo o login aqui, normalmente aqui agora. Vamos lá. Daí, aqui no cantinho, então, por aqui ele abriria tudo, mas daqui a pouco ele abre. Aqui no cantinho ele abre o login, né? Aí a gente bota lá o usuário que vocês criaram, na hora que criaram lá a aplicação, né? Certo? E entram. Ou entram pelo Facebook, integrado pelo Facebook, enfim. Tá? Daí ele abre esse painel principal, tá? Eu vou mostrar um passo bem simples, tá? Esse painel principal aqui é onde a gente comanda, né, as vendas, o estoque, o financeiro, que é o principal do sistema, tá? O primeiro passo seria a gente cadastrar o produto. Vem aqui em catálogo, ó, vamos passo a passo. Catálogo, produtos, tá? Aí o que é aqui, ó? Eu tenho dois cadastrados. Lembra que eu tinha cadastrado? Vocês podem fazer o cadastro manual, ó, adicionar um novo, tá? Certo? Clique aqui para digitar, né? Ó, daí vocês digitariam descrição do produto, fariam todo o cadastro manual. É só ir preenchendo esses campinhos e aqui depois tu salva, tá? Depois de feito isso, a gente vai para a segunda parte, que é a venda, tá? Eu vou focar bem no que vocês têm que fazer, ó, venda. Aí a gente tem que ter um cliente, no mínimo. Tu vem em cliente, ó, eu tenho um aqui. Mesma coisa, ele é padrãozinho aqui, ó. Tu clica no adicionar novo
E aí ele vai adicionar, digitar os dados. Ah, professor, mas o que, que eu boto? Ele pede CPF, não sei o quê. Aí vocês poderiam utilizar o gerador lá que eu falei para vocês, ó, que é o www.4devs.com.br. É uma página onde eu gero dados fictícios, né? E aí eu tenho aqui, ó, gerador, cadê? Aqui, ó, gerador de RG. Ele tem uma série de gerador de dados aqui, ó. Gerador de RG. Cadê? Aqui, ó, gerador de pessoas. Podem vir nesse aqui, ó. E aí ele gera para vocês tudo de uma pessoa. Pode ser um cliente de vocês, né? Aí escolhe a idade, o estado, tá? Sei lá. Quantas pessoas tu quer gerar? Ah, gera umas 2 aí. Ó, gerou. Esses dados aqui, para ficar melhor de copiar, vocês pegam tudo ele aqui, ó. Quando tu clicar aqui, ele seleciona para copiar, ó. E aí larga numa página de um editor, pode ser qualquer aí, tu consegue só pegar o nome, o endereço, aí tu consegue pegar só o que tu quer, tá? Assim fica mais fácil para vocês fazerem o exercício, certo? Muito bem. Aí eu faço o cadastro normal, mesma coisa, salvo, tá? Então eu vou ter completado as duas, depois de ter feito o cadastro do cliente, eu preciso da última coisa que é montar a minha venda, né? Certo? Aí eu venho aqui nos pedidos, certo? Ó, pedido de venda e monto a minha venda, ó. Tá vendo? O meu pedido aqui já foi até faturado, tá? Ó, adicionar nova venda. Uma coisa, eu vou editar esse aqui que eu fiz. Aí tu tem os passos ali. É só vocês irem enrolando. É simples e não é, tá? Mas é só vocês irem enrolando que ele vai dizendo se o pedido, se ele já foi entregue ou não. Tu pode clicar, ó, nesse botão que aí ele recebe o pedido. Daí tu efetiva os eventos, né? O evento de entrega, né? O evento de... Aí ele vai faturar o pedido, tá? Então, aqui não precisa gerar nota, não precisa fazer nada disso. Então, na verdade, a gente tem 4 passos, né? Que a gente tem que fazer. Vamos lá. Cadastra o produto, certo? Cadastra o cliente, certo? Cadastra o pedido, certo? E entrega o pedido. Aí tu vai ter feito o faturamento do teu pedido, tá? São 4 passos bem básicos assim, para não complicar a vida de vocês. E aí, vocês podem me mandar aqui pelo... Aqui, ó, tu clica aqui na caixinha aqui, ó, inicial. Aí eu vou ter, vocês podem me mandar o print do dashboard, né, que é esse painel aqui, tá? Que eu já tenho uma visão se vocês conseguiram fazer ou não, certo? Claro, depois aí teve os relatórios, né, que eu acabei não entrando, tá? Aí vocês poderiam ter feito também, se vocês quiserem também, desculpa, mandar um relatório desse aqui, pode ser venda dos totais, certo? Só que aí vamos ter que montar o relatório. Eu acho mais interessante vocês me mandarem o print só desse painel aqui, que eu já consigo ter uma ideia do que vocês movimentaram em estoque, o que vocês fizeram de venda, né? E o valor que vocês venderam, se está faturado ou não, ele vai aparecer aqui. Aí eu sei que vocês fizeram os passos corretamente. Tá? Então são 4 passos e manda o print dessa aqui na atividade. Pode ser assim, não tem problema. Certo? Eu quis simplificar ao máximo aqui. Professor, Oi? quando chega ali na parte do... Tá, abrir ali as vendas, né? Daí boto o dado do cliente, missão, entrega, o nome do vendedor, o nome do cliente, CPF ou CNPJ. Lá embaixo ele tem endereço para faturamento e endereço de entrega. Quando eu vou botar esses dois aí, ó, abrir o endereço de faturamento, por exemplo, ele pede o CEP, endereço, número, complemento e bairro. Eu não consigo adicionar nenhum ali.
Não está Será conseguindo que não é por isso que eu não entrega? consigo efetuar a minha venda? Não, é que se tu não tiver um endereço de entrega, tu não vai conseguir entregar o produto, né? Daí quando eu boto ali, daí que nem eu tenho aqui o CEP da minha pessoa fictícia, né, que eu criei lá no site que tu mandou, só que eu não consigo, quando eu boto o CEP aqui, ele não aparece a opção de clicar em OK ali. Ah, Mas fora isso, eu concluí tudo aqui, só chega tá, nessa mas ele dá parte do como. endereço. Tá, vamos fazer assim, ó. Ele dá como faturado? Qual é a status dele lá em cima do pedido? Ele fica como pendente, Pendente? Tá, isso, o pagamento. tu clica ali nele para a gente faturar ele. Tá, é que eu tô no celular aqui. Ah, tá, tu tá no celular. Uhum. Pode botar aqui, ó, faz assim, ó, lá em pagamento, tu bota recebido lá, vê se tá disponível para ti, é que eu já recebi. Tem que só, na opção pagamento, tu tem que dar baixa ali, né? Colocar que recebeu em dinheiro, ou em cartão. Sim, Botar... sim, ali em forma de pagamento. Isso. Aham. Tá, à É, vista, daí também. gerar contas. Oi? Clico em gerar contas, no caso, porque é a única opção que aparece aqui para Isso, mim. isso, isso. Ó, tá. Dinheiro. Aí tu completa aqui e bota como recebido. Ele bota em dinheiro mesmo, só para dar. Sim. E aí não precisa colocar o endereço lá. Isso é só um detalhe, né? Mas só para te ver um fluxo normal do processo. Ele tem um controle das entregas, enfim. No caso, eu não estou conseguindo aqui, daí ele pede o valor ali, daí eu boto o valor da venda, mas ele diz que o valor do recebimento excede o valor a receber. Sim, tu tem que botar o valor exato lá, de quanto tu vendeu, né? Sim. Mas eu botei aqui, ele aparece a mesma coisa. Hum, Deu 1.342. 1.342. Daí eu boto ele, o valor do recebimento excede o valor a receber. Tá, bota um valor menor então. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou botar 1.000. O valor do meu pedido deu 1.342. Tá bom. Ainda fala que o valor do recebimento excede o valor a É, receber. deve ter alguma coisa errada no teu lançamento ali. Teria que dar uma olhada para Uhum. com detalhes. Eu vou dar mais uma conferida depois. Dá mais uma revisada, de repente me manda os prints do teu lançamento. Eu dou uma Uhum. olhada, de repente. Tá. Pessoal, as dificuldades é como eu falei, né? Vocês estão operando um sistema de RP assim, numa aula que a gente deu. Obviamente, eu sei que não era uma tarefa que ia ser muito simples, porque a gente tem as intercorrências, né? Os problemas de um sistema normal, ainda mais de um sistema gratuito. Mas se a gente fizer a operação fluida, que a gente chama, uma operação normal, passo a passo que eu falei aqui, é para ele funcionar normalmente, tá? Certo? Mas essa é uma da dificuldade que a gente tem, e foi até interessante que aconteça essas coisas, para vocês perceberem que, bom, sistema gratuito, sem um apoio também fica difícil, né? Pois então, vocês estão percebendo exatamente o que as pessoas, não, utilizando o RP, o que eles passam, né? Então, se tu tem um sistema, quando tu paga por um sistema, tu tem a parte de treinamento, né, que facilita bastante essa questão que muitos de vocês se depararam aí, tá? Professor Rodrigo, Só, desculpa aí o barulho aqui.
Só um minutinho. Oh, desculpa, podem continuar aí. O professor Rodrigo, Oi. uma contribuição junto, a gente está implantando na Capacita um sistema novo. E o que fica, e aí assistindo as aulas junto aqui, uma constatação até para contribuir com todos. Eu não sei o que seria da implantação desse sistema, depois os alunos vão acabar sabendo como acessar, para verificar suas notas, ver quantos módulos faltam, enfim, tá? Se o sistema, se não tivesse um suporte, porque não é um sistema gratuito, é um sistema pago, se não tivesse um suporte da equipe do RP por trás, eu não saberia como fazer. Então, qual é a minha contribuição? É assim, ó, para usar um sistema gratuito, que nem esse, por exemplo, eu acho que hoje, se tu não tem sistema, é melhor ter um sistema gratuito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o teu negócio ele é de simples operação, vai comprar, vai vender, vai ter cliente, vai ter fornecedor, é uma operação de compra e venda, enfim, cara, esses sistemas gratuitos te suprem muito bem, porque por mais que tu tenha alguma dúvida, é mais olhar como funciona, insistir um pouco mais que tu vai resolver. Agora, se a tua operação tem uma complexidade em termos de várias coisas para ser feitas ali, e uma coisa tem que estar integrada na outra, e tu não é tão, digamos, não está tão por dentro de como fazer essas integrações, cara, pega um sistema, pelo menos por um tempo, né, que seja pago, que tu tem como tirar todas as dúvidas, enfim, e depois, como tu já estiver mais familiarizado, daqui a pouco tu não utiliza mais o sistema pago. Mas é muito bom ter uma equipe por trás que te tira dúvidas e faz a coisa andar. A menos que a tua operação seja muito simples, que é muito simples, que nem a gente falou, tu compra e vende, cadastra aqui, cadastra ali, deu, né? Seria isso, professor. Só uma contribuição para os alunos de uma situação prática. Alô? Oi, desculpa, estava mutado ali. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tu me ouviu, professor? Te ouvi. Tá, ótimo. É que eu estou na minha... Home office tem disso, né? Eu estou na minha varanda aqui, e aí fica perto da garagem e é muito barulho. Não, tranquilo, a gente não ouve nada, a gente só ouviu só de tua voz. Tá, então assim, sinceramente, pessoal, assim, profissionalmente trabalhando há 20 e tantos anos, com praticamente 20 anos só com RP, né? Desenvolvimento de RP e parte de processo. Eu dificilmente recomendo algum processo nesse nível de RP gratuito, tá? Mas até porque tem uma série de apoios que a gente recebe quando paga que fazem toda a diferença. E aí, até de integração, tu precisa, porque hoje em dia nenhum sistema ele é estático, né? Todos os sistemas são muito orgânicos, assim, e a gente tem muitas integrações, né, com outros sistemas. E tu vai precisar de apoio para isso, entende? Então, eu dificilmente recomendo. Mas, claro, se tu tem uma operação bem simples, uma operação muito simplória, assim, tua empresa é bem pequenininha e tu quer começar a entender, ok, pode usar um sistema gratuito, sem problema nenhum, né? Não há problema. Mas eu acho que, assim, por tudo que eu falei, até depois, na hora de tu migrar, tu vai sentir que, pô, sempre é bom ter um apoio, né? Então, eu acho que é importante isso. Mas isso que vocês estão passando, essas dificuldades, eu até acho que, se foram só essas, eu acho que foi pouca, porque realmente existem inúmeros problemas de quem nunca operou um sistema, por exemplo, né? De quem não sabe os passos para fazer isso. E quando surge alguma vírgula, né? Alguma coisa que eu não fiz exatamente, ele pode ter um comportamento diferente, também pode acontecer. Então, tudo é normal, tá? Isso aí é um processo normal. Vocês têm mais alguma questão aí? Podemos seguir? Eu não sei como é que tu quer conduzir, Rafa. Quer que... Tu que manda, tia. Acho que a dúvida já foi esclarecida, já tudo certo. Vamos tocar fita.
Beleza, então. Pessoal, eu tinha programado para a aula de hoje, claro, quando a gente tem... Se for surgindo alguma questão aí, tu pode ir interrompendo, Rafa. Eu vou deixar tu acompanhar o chat aí, e aí eu toco aqui. Beleza. Eu tenho sempre como objetivo, assim, desafiar os meus alunos, né? E, assim, a mesma aula que vocês recebem é a mesma que eu dou na graduação. Então, o nível, não, eu acho que tem que ser muito semelhante. Se não igual, a gente tem que sempre procurar subir a régua, né? A gente como professor e a gente como aluno. Então, assim, hoje eu estou trazendo mais um desafio para a disciplina de SIG, né? Que é a gente vê uma outra ferramenta que, assim, se não for 100%, a maioria das empresas hoje querem utilizar, né? Que é uma ferramenta de BI. Eu falei um pouco sobre essa ferramenta, sobre as ferramentas BI na aula de SIG, assim, en passant, muito rápido, assim. E aí, a minha proposta é que a gente dê uma nivelada melhor. E, obviamente, a gente vai gastar umas 2 aulas, né? Já que a gente consumiu um tempo dessa atividade do RP, mas não há problema, a gente pode dar sequência na aula seguinte. E então vamos lá. O que seria o BI, né? Uma abreviatura de Business Intelligence, né? Ou seja, um gerenciamento do teu negócio de uma forma mais inteligente, mais otimizada, né? Por que todas as empresas, seja pequena, média, e nem falo das grandes, está buscando uma ferramenta de BI, né? Porque ela busca as informações, porque como eu já comentei isso com vocês, né? As informações hoje, elas estão muito espalhadas, né? Nas empresas. Todas que eu chego, né? Como consultor ou como profissional da empresa, né? Eu percebo isso, assim, eu tenho uma série de arquivos Excel, tá? Eles controlam, a maioria das empresas controla muito em Excel, né? Eu tenho tudo em Excel, eu tenho coisas em arquivo TXT, controle das minhas vendas, em Excel eu tenho controle dos meus fornecedores, enfim, alguma coisa em sistema. Então, essa dificuldade de estar tudo meio espalhado e tu poder organizar essas informações é um grande desafio hoje, né? Como organizar essas informações e apresentar ela para um gestor, né? E apresentar ela para um parceiro, porque senão tu gasta um tempo muito grande fazendo isso manualmente, tá? Então, o objetivo da ferramenta de BI é esse, é de pegar as informações que estão espalhadas, né, organizá-las e apresentá-las de uma forma de gráficos, né, de relatórios, uma forma que tu possa compartilhar essa informação simples, né, direta, objetiva, segura, tá? Então, esse é o objetivo da aula e da próxima aula, possivelmente, né? Muito bem. Então, assim, aqui mais ou menos resume o que seria o BI, né? Então, ele coleta, organiza. E essas ferramentas de BI, para vocês terem uma ideia, elas não são tão novas assim. Elas vêm da década de 90 ali. Mas elas ganharam grande força agora com o surgimento de novas profissões. E esses profissionais utilizam muito, né, essas ferramentas e sugerem muito dentro das empresas. Então, certamente, dentro de uma empresa, tu vai estar utilizando daqui a pouco uma ferramenta dessas, e daqui a pouco tu tem um pequeno negócio, também seria interessante. Por que, professor, se eu tenho um pequeno negócio? Porque, sei lá, tu trabalha com vendas, tu quer saber, tu quer cruzar as opiniões dos teus clientes, o que eles estão falando na rede social, com as informações que tu tem em arquivos. O professor, o BI consegue cruzar informações que estão na rede social? Consegue. Ele busca informações que estão no Facebook, por exemplo, e consegue organizar ela para te fazer uma pesquisa, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa faz diferença dentro de uma empresa, né? A opinião dos clientes, eu quero saber o que os alunos da Capacita estão falando, o que eles estão comentando, por exemplo, né? Isso seria super legal de fazer. Então, o BI hoje é ferramenta para sustentar um negócio, para te tomar decisões, né? Por isso que está dentro do tema de SIG, né? Ele ajuda muito na tomada de decisões importantes dentro de uma empresa, tá?
E aí a minha proposta é apresentar uma ferramenta para vocês, né? O pessoal que está fazendo novas tecnologias também eu apresento para eles lá. Mas a ideia é que, como eu tenho trazido bastante ferramentas, né? E aí a gente, claro, a gente dá o subsídio, né? Não é um curso só do BI, né? Não é um curso só do RP. Se fosse, a gente entraria no detalhe, né? Mas a gente dá as ferramentas para vocês depois, aos poucos, ir entendendo e indo atrás, né? Isso é um grande negócio de fazer. Então, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft. Ele tem uma versão gratuita, né? Que vocês podem baixar. Eu tenho um link aqui, vocês vão baixar durante a semana, podem brincar com ela, né? E eu vou dando algumas dicas, né? A ideia é até perder talvez mais do que 2 aulas em cima da ferramenta para ela acrescentar alguma coisa importante para vocês, né? Então, a ideia que a gente tem hoje, um gestor, por exemplo, um gerente, um diretor, ele não quer ficar olhando, por exemplo, esses sistemas mais antigos que mostram cadastrinhos, esse tipo de coisa. Ele quer ver o que a gente chama de dashboards, né? Painéis assim de administração do seu negócio, certo? Porque o que interessa para ele, por exemplo, se eu trabalho eu estou vendendo, eu sou varejo, eu quero ver como é que estão minhas vendas, quais são os problemas, né? Eu quero controlar meus fornecedores, enfim, mas de uma forma bem simples, né? Como se aquele painel que eu mostrei, do markup ali, aquilo ali é um painel, né? Um dashboard. E que os gestores utilizam muito, né? Tá? Então, aqui, ó, no slide seguinte, depois eu vou compartilhar esse material com o Rafa, ele coloca lá para vocês. Aqui está o link do Power BI. Ele tem uma versão desktop, né? E ele é bem legal. Vocês vão perceber isso, que eu posso usar no celular, eu posso usar no tablet, eu posso usar no meu computador, enfim. E aí ele vai... que eu estava falando, desculpa, às vezes a gente começa a falar e dá um lapso aqui. Eu estava falando que essas ferramentas de BI e outros conceitos que a gente vê lá em novas tecnologias, né? Eles proporcionaram o nascimento de um novo profissional que é o chamado cientista de dados, né? Esse cara, ele utiliza muito essas ferramentas, esse profissional utiliza muito essas ferramentas. E eu até comento, né? Esse é um profissional raro no mercado e ele ganha que nem um médico, né? O salário dele é de médico. Um médico, assim, bem básico, né? Que não faz muito esforço, ganha o quê? 15, 20 mil facilmente, né? Por aí. E um profissional um médico bem básico, né? Com poucas horas. Então, o profissional cientista de dados facilmente ganha isso também. Então, ele utiliza muito esse tipo de ferramenta que eu estou mostrando aqui, né? Então, a ideia, por exemplo, eu vou mostrar... eu ia mostrar hoje esse exemplo, mas eu vou mostrar um outro, um pouquinho mais complicado, mas eu acho que vai enriquecer melhor. Um outro que trabalha com vendas internacionais, assim, ele consegue ver um mapa na ferramenta, então é bem interessante. Bom, eu acho que vamos meter a mão na massa, tá? Então aqui, ó, quais são os primeiros passos? Eu vou abrir a ferramenta, depois de instalada, né? Eu abro ela. Ela tem uma tela inicial, deixa eu ver se eu botei a tela inicial. Botei. Tá? Ela tem uma tela de abertura. Ela já apareceu uma tela que vem na frente dessa, perguntando se tu quer te logar. Ele sugere uma criação de uma conta lá. Essa criação de conta podem fazer, ela até sugere que façam, tá? Porque depois, lá no site da Microsoft do Power BI, é gratuito, tá? Eles vão te falar ali que vão te mandar propaganda, coisa assim, mas não nada de complicado. Então, é uma ferramenta padrão Microsoft, né? Tem aqui em cima que a gente chama Toolbox, né? Caixa de ferramentas, mas como a Microsoft está adotando, procurar facilitar. Vejam que tem 1 milhão de coisas aqui, né? Mas o que importa está aqui do lado esquerdo, ó. Isso aqui é o que a ferramenta trabalha, tá? Primeiro, os dados, da onde eles virão, tá? Segundo, como é que tu vai relacionar os dados,
E terceiro, como é que tu vai apresentar os dados, que ele chama de relatório. Então, vamos lá. Dados, da onde tu vai buscar os dados, né? Porque a ideia do BI é o quê? Buscar dados de lugares diferentes, cruzar eles e apresentar eles, né, de uma forma de gráficos, né, para que fique mais fácil a gente entender a informação e poder tomar decisões. Essa é o mote, né, da ferramenta. Tá? Então, ela tem esses 3 grandes eixos aqui. Tá? Então, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade aí, que eu estou vendo que está pipocando aí. Ele gera um arquivo PBIX, tá? A ideia depois é que das atividades que a gente venha fazer, que vocês me mandem esse arquivo. Mas ele também dá para publicar na internet, isso é que é legal, né? Mas eu prefiro que me mandem esse arquivo, postem o arquivo depois lá, tá? Eu vou mostrar ali, né? Aqui, ó, uma ferramenta Windows normal, arquivo salvar, tá? Aí eu vou botar aqui o nome do arquivo, capacita vendas. Vou fazer um esqueminha de vendas aqui. Ó, aí ele salva, tá vendo aqui a extensão do arquivo? É PBX, né? É Power BI Intelligent, né? Salva. Beleza. Tá? Estão me acompanhando? Tranquilo? É que às vezes eu acelero demais. O professor é meio hiperativo aí. Vamos lá. Então, entrando na ferramenta. Depois eu posso, conforme a dificuldade ali, eu posso botar um passo a passo melhor para vocês. Na próxima aula eu posso trazer esse passo a passo. Então, vocês vão sentir isso. A gente vai abrir o Power BI. Ó, as 3 grandes eixos ele está falando ali, ó. Tá vendo? Relatório, dados e relações. Isso aqui é o que manda dentro da ferramenta. Tá? Muito bem. Ó, isso aqui é a atividade. Depois eu falo sobre a atividade. Então, estou dentro da ferramenta. Eu quero, ó, primeira coisa que vocês vão botar, passo 1. Da onde vem os dados que eu vou cruzar, que eu vou tentar organizar as informações. Isso aqui eu já ganhei, assim, vamos falar, não tem problema, a Receita Federal não está me rastreando agora. Tô brincando, mas eu já consegui um dinheirinho bem bacana só fazendo projetinhos dentro dessa ferramenta aqui. Tá? Então, dados, a primeira coisa, quando vocês clicarem aqui, vocês vão clicar nesse botão, ó, obter dados. Tá? Aí o que ele vai te perguntar? Da onde vem os dados? Olha só, infinitos lugares que eu posso extrair dados, bancos de dados, lugares dos mais variados, mas eu queria vir aqui, ó, em serviço online, e olha aqui o que tem, ó. A gente vai catar ele aqui. Para ficar mais fácil, ó, tu pode tirar do LinkedIn, tu pode tirar do Facebook, ó, pode trazer dados lá do Facebook para cruzar e fazer aqui um dashboard com coisas do Facebook, por exemplo, e outras redes que a gente pode adicionar aqui depois também, tá? Eles têm uma opção que é para o Instagram também, eu posso pegar no Instagram, certo? Então, assim, é bem variado, tá? Eu vou pegar, o exemplo que eu vou fazer aqui é um exemplo um pouquinho mais complicado, mas dá uma boa ideia do que a gente vai fazer. É um que eu fiz realmente, né? É um sistema que realmente foi feito para uma empresa que vende revistas, né? Materiais digitais, etc. Uma revista até de nome aí. Ela vende tudo pela internet, tá? E ela tinha muito espalhado esse controle, e aí ela queria organizar. Ela tinha muito em Excel, em arquivos texto. Daí eu pedi esses arquivos, né? E aí, como esses arquivos, arquivo texto não conversa com outro arquivo texto ou um arquivo Excel, também tem uma certa dificuldade de fazer esse cruzamento com outro Excel, né? Até dá para fazer, tá? Mas em Excel também dá trabalho. Então, eu vou trazer esses arquivos aqui para dentro. Então, obter dados vai trazer eles aqui para dentro. Clique em Excel, tá? Conectar.
E aí eu vou buscar lá. Ó. Eu peguei esse arquivo, obviamente eu tirei algumas coisas que eles não autorizaram, né? Mas aqui, ó, eu vou trazer esse arquivo aqui para dentro. Dentro desse arquivo, deixa eu abrir ele aqui para explicar para vocês. Esse arquivo, ele tem uma série de informações sobre as vendas das revistas, né? Que é assim, ó, ela vende digitalmente revistas, né? E aí ela tem aqui, ó, vocês estão vendo, ó, várias planilhas aqui embutidas, né? Então eu tenho informações das revistas que ela vende, informações das livrarias que ela trabalha, né? Informações de clientes e o que a gente chama de fato venda aqui seriam as vendas, né? Efetivamente. Controle de todas as vendas, né? Estão aqui, tá? Então essa é a planilha que eles tinham manual, assim. Legal. E aí eles tinham um outro arquivo, que é esse aqui, ó. Em texto, ó. Já ouviram falar da extensão CSV, que ele é organizado, porque é essa livraria não, desculpa. Essa empresa que vende revistas e tal, cursos, ela é bem antiga. Então, antes ela controlava algumas coisas em arquivo texto. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é. Eles controlavam alguma coisa aqui, ó. Vou abrir aqui no Notepad++. Olha só, era em tabulação, ó. É separado por tabs, né? Então, aqui, ó. Esse arquivo é bem importante para eles porque é o calendário de vendas deles, né? O que em cada data, né? De uma forma organizada, como é que era feita as vendas deles, tá? Muito bem. Let's go. Então, eu vou carregar para dentro, tá? Ó, carreguei para dentro. Ele demora um pouquinho, tá? Mas nem tanto, depende do tamanho do arquivo. Ali é um arquivinho até relativamente grande. Aí ele te mostra, ó, eu identifiquei que tem 4 planilhas ali dentro, tá? Tu quer carregar todas, né? Eu posso escolher só as que eu quero, né? Ou posso marcar todas aqui e mandar carregar. Ó, ele começa a carregar lá, bababá. Aí vocês vão ver do lado direito que ele vai botar elas todas aqui, ó. Ó, aqui elas todas do lado direito, ó. Então tem a cliente, a livraria, a revista e o fator da venda, que é a venda dessas revistas, né? Então se eu clicar, por exemplo, em cliente, ele mostra aqui no centro, ó, um resumo dos dados, ó. Tá? Se tiver mais, ele não vai mostrar todos, ele mostra até 200 aqui, tá? Mas ele, claro, ele traz todos para cá. Certo? Aí se eu clicar em livraria, tem os dados da livraria, né? Aí revista, então aqui os dados estão soltos, né? Eles não estão organizados. A ideia do BI é organizar, cruzar os dados, né? E apresentar de uma forma elegante. Isso aqui é nós que estamos construindo o que vamos ver só por enquanto. Então tá, a ideia aqui é eu mostrar o cruzamento, né? Então eu já trouxe vários dados, mas eu quero trazer mais um arquivo aqui para dentro, né? Que é aquele calendário, certo? Então eu vou vir aqui em obter, ó, dados. Digamos agora que quisesse trazer de uma rede ou alguma coisa de outro lugar, eu traria. Então aqui, ó, texto CSV, que é aquele arquivo, ó. Pode ver que ele tem tudo que é tipo de arquivo para trazer. Eu vou conectar, ó, e aí eu vou trazer aquele calendário aqui para dentro. Certo? Beleza, ó. Ele mostra aqui um resumo do que tem lá dentro, a gente dá um carregar. Ó, ele trouxe lá, ó, tá aqui o lado direito o calendário. Se tu clicar em cima, olha só, um monte de coisa. Para que eles usam isso aqui, né? Só para entender um pouco, isso aqui é coisa que eu fiz para eles, né? Aqui é mais ou menos para organizar, para eu poder também depois fazer um resumão. Ó. Podem ver que tem dia da semana, o nome do dia da semana e o dia, o mês abreviado, né? Tá vendo que tá só as 3 primeiras letras? Isso aqui é para eu poder depois mostrar num gráfico melhor, porque se tá o nome do mês todo, fica ruim de mostrar num gráfico. Então eu organizei um pouquinho isso aqui para eles. Tá? Isso aí a gente faz também, por isso que eles pagam tão bem pra gente, né? Para poder organizar as informações também.
Certo? Eu já olhei o horário aqui, a gente vai continuar na próxima aula, certamente. Muito bem. Então, expliquei aí para vocês qual é o objetivo que a gente vai fazer aqui. Então, quando vocês trazem os dados para cá, vocês estão vendo aí os dados todos, ó, das fontes diferentes, né, de arquivos diferentes, a gente tem que começar a fazer uma formatação e uma organização dos dados para poder apresentar eles, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro que eu vou formatar esse calendário, como ele é a base para eu organizar as informações aqui, eu vou clicar nessa data, tá vendo que ela está num formato que não é legal aqui, fica muito grande para mostrar num gráfico. Então, eu clico aqui ó, na coluna data, tá? Venho aqui em cima em modelagem, e aí tem uma opção aqui, ó, formatar. Eu clico ali, formatar data e hora, aí como é que eu quero formatar? Eu quero um padrão normalzinho, ó. Dia, mês, ano, com 2 dígitos e 4 para o ano. Aí ele já organiza lá para mim, né? Então, o que vocês estão percebendo que até agora está muito parecido? Excel. Quem conhece Excel, está bem parecido com Excel, né? Certo? Então, uma outra coisa que eu vou fazer é organizar umas outras colunas aqui, justamente para eu poder fazer a ordenação certinho. A ordenação dos dados é importante. Por quê? Porque ordenar os dados, né? Eu vou querer ordenar, por exemplo, os meses, para ele mostrar primeiro janeiro, depois fevereiro. Senão ele vai mostrar na ordem que está aqui dos dados, né? Então, eu vou fazer uma ordenação aqui, ó. Tá? Primeira coisa que eu vou ordenar é o mês nome, ó. Vai ficar janeiro, fevereiro, né? Certo? Então, aqui, ó. Vou clicar na coluna que eu quero ordenar. E aí tem aqui, ó. Estão percebendo aqui, tem um classificar a coluna, né? Perceberam? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Alô? Ah, tá. Então tá. Então eu cliquei aqui na mês nome, tá? Então eu venho aqui, ó, classificar coluna, certo? Aí eu vou dizer que essa coluna mês nome, ela vai ser classificada conforme uma outra coluna. Olha só que interessante. Isso aí já no Excel já não é complicado fazer. Teria que conhecer muito para fazer, tá? Então essa mês nome aí, eu vou classificar ela com base numa outra coluna, que vai ser essa aqui, ó, mês. Por quê? Porque se vocês perceberem, a coluna mês, ela é um número. E a gente sempre classifica por um número que fica mais fácil a questão da programação do gráfico aqui. Tá? Legal. Então a gente fez isso, né? No mês nome. A gente vai fazer isso também no mês nome abreve, que é uma abreviatura do mês, né? E aí... Alô? Estão me ouvindo? Tá cortando um pouco meu áudio aqui, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mês, nome, abreve. Eu vou classificar, tá? Classificar coluna, ó. E aí eu vou classificar ele do mesmo jeito. Tá? Ó. Certo? Pelo mês. Legal, né? Então tá. A gente fez uma classificação aqui. Tá? Aí, para fechar aqui, eu só vou fechar esse aqui, ó. Dia da semana, eu também vou ordenar. Então, venho aqui em classificar. Ó. Aí, eu vou classificar pelo dia da semana. Ó, por quê, professor? Porque é um número, ó. Fica mais fácil de ordenar. Certo? Beleza, pessoal. Então tá. O que mais que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... Então, tudo isso são questões de formatação que a gente vai montando. Uma coisa que é legal é depois mostrar nos gráficos, se eu quiser mostrar dentro de um mapa, por exemplo,
é bem interessante, né? A gente trabalhar com isso. Então, eu vou fazer isso também com vocês aqui, vocês vão ver que é bem legal, tá? Vamos adicionar colunas, que nem a gente faz no Excel também, né? Vamos pegar aqui agora a livraria. Os dados da livraria, ó, tá? O que eu tenho aqui, ó? Depois eu quero mostrar no relatório, por exemplo, se eu quiser botar um mapa dizendo onde é que eu vendo mais, né? Nos estados que eu vendo mais, seria legal. Então, para facilitar, eu precisaria adicionar uma coluna aqui, porque para mapas, né, fica melhor eu adicionar no mapa a localização, né, estado, cidade, estado, né, ou a gente começa na ordem, né, cidade, estado, país. Tá? Então, eu vou começar a organizar aqui. Para isso, eu tenho que adicionar uma coluna que junte tudo isso, porque o mapa ele tem que ter uma coluna só. Aqui as colunas estão separadas, estão vendo? Então, tu pode adicionar colunas aqui, certo? E para fazer isso, nós vamos aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó, tem nova coluna, ó. Então, tu clica aqui, ó, ele coloca uma coluna, e aí te pergunta, ó, essa coluna, tá vendo? Isso aqui é uma fórmula, como no Excel. Essa coluna, como é que tu quer montar ela, tá? Como é que tu quer montar essa coluna? Então, para facilitar, tu vai digitar aqui, ó, o nome das colunas, como no Excel, certo? Aí eu botaria aqui o nome da planilha, né? Ó, começa com DIN, né? Tá vendo aqui, ó? Livraria, eu posso pegar essa aqui, certo? Que eu quero pegar o estado, ó. É o estado. E aí, como é que tu vai juntar? Como é que é o símbolo de junção, né? É o e-comercial, ó. O e-comercial junta as coisas, tá? Então, eu quero juntar com uma, ó, vírgula, entre eles e um espaço. Tudo que é texto, tu tem que ir juntando, mas botando entre aspas. Viram que eu botei entre aspas? A vírgula e espaço? Beleza. Aí eu vou juntar com mais, ó, escrevo aqui o nome da planilha de novo, mais um país. Beleza. Aí é só tu dar um enter na hora que ele fez, ele já juntou para nós ali, ó, criou uma nova coluninha, né? Só vamos botar o nome aqui, ó, da coluna estado, país. Tá? Aí já ficou bonitinho ali, coluna formatadinha e tal. Isso aqui é legal para mapas, ó. A gente vai usar isso aí, certo? Beleza? Vamos criar mais uma coluna que eu vou usar ainda para o esquema de mapas, porque aqui eu vou fazer por estado-país, estado-país, né? E eu não botei a cidade. Então, para o mapa, é sempre legal tu dividir, né? Estado-país, e aí depois fazer uma cidade junto, porque daí ele quebra no mapa bonitinho a localização. Eu sempre faço assim, tá? Quem quiser fazer uma coluna só com os três, tudo bem. Porque assim eu vou criar uma outra coluna então, certo? Para agilizar aqui, pessoal, eu já tinha digitado essas fórmulas aqui, ó, tá? Então elas estão aqui, eu tinha digitado ontem para agilizar a apresentação aqui, ó. Essa aqui é outra fórmula. Aí isso é o que a gente chama de fórmulas, que nem no Excel, tá? Ó. Para agilizar, eu já tinha montado elas, ó. Então aí ficou assim, ó, bonitinho, tá? Então, criação de colunas a gente pode fazer na ferramenta normal, tá? Agora a gente vai fazer mais um tratamento. Então isso é bem comum, então por isso que a gente é contratado para organizar essas informações, né? Então isso é bem comum ser feito. Imagina, o cliente não vai saber fazer isso aí, tem que ser uma pessoa um pouco, né, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento na ferramenta, teria que estudar a ferramenta e tal, etc. Vamos organizar agora, aqui em livraria, é isso que eu queria fazer. Agora em cliente, vamos ver o que eu vou querer organizar. Ah, essa data, ó, por exemplo. Vamos botar ela aqui na formatação, aqui, ó, vamos formatar ela dia, mês, ano, né? Bonitinho para ficar melhor para ver no gráfico depois. Tá? Uma outra coisa, isto em cliente, né? Vamos ver, aqui é só isso, o resto está tranquilo. Uma outra coisa, vamos ver aqui em revistas. Eu queria mostrar para vocês. Ó, não sei se vocês perceberam, isso aqui são dados reais, tá? Aqui, ó, isso aqui é o logotipo da imagem das revistas, olha que interessante.
eu quero mostrar isso aí depois no gráfico bonitinho, mas eu tenho que formatar isso aqui para logo. Vou mostrar para vocês que é um logo isso aqui, ó. Vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Só que ele colou todos, né? Então eu vou pegar um só. Tá. Ó, são logos, ó, é uma das revistas que eles vendem lá, tá? Legal. Então, para formatar isso aqui para logo, ó, tá? É interessante que a gente faça isso. Estão me ouvindo? Perfeito, professor. Tá, beleza. Estou te ouvindo. Show de bola. Deixa eu só olhar o tempo aqui, senão vai consumir todo o nosso... estamos chegando no final, né? Não quero me adiantar muito, mas essas formatações que a gente está fazendo é bem importante para que depois a gente consiga exibir os dados corretamente, tá? Então, para formatar o logo, só para fechar aqui um ciclo, eu cliquei aqui, ó, categoria de dados, ele não está categorizado, né? Ele não sabe que isso aqui é uma imagem, tá? Aí eu posso clicar aqui, ó, e botar ele como uma URL de imagem, é um endereço de uma imagem. Se eu clicar aqui, depois ele vai apresentar a imagenzinha conforme vocês viram aqui, ó. Tá? Então, tudo são coisas que tu vai aprendendo na ferramenta, né? Certo? Tu vai ter que ir fazendo essa organização. Para fechar, né, para a gente encerrar por hoje e continuar na próxima aula, eu vou até botar o passo a passo esse que a gente está fazendo na próxima aula para vocês não esquecerem, mas olhando o vídeo, obviamente, dá para ver. No fato venda aqui, ó, uma das mais importantes, que são as vendas das revistas, né? A gente pode ver, ó, tem uma série de informações do valor, etc, né? Tem algumas coisas que o total de vendas não tem, né? A quantidade de vendas também não tem, só tem a quantidade unitária, ó, e a venda unitária. Então, mais duas colunas que a gente vai adicionar aí, né? Vamos adicionar aqui rapidinho, só para fechar. Nova coluna, né? Vamos adicionar aí. Então, o valor da venda, vamos adicionar, certo? Então, vamos ali, eu já montei essa fórmula também, ó. Valor da venda, ó, que é a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Aí eu tenho o valor da venda, né? Isso aí vai ser importante para o total depois. Ó. Claro, aqui, por exemplo, pegou só uma unidade, né? Mas se fosse duas e tal, aí eu já teria o valor calculado aqui, né? Certo? Então, isso aí é uma coisa importante. E outra coisa que é importante, né? É a gente organizar a formatação depois, certo? O que é a formatação, professor? Ó, vou clicar aqui, certo? Formatar, né? Moeda. Eu quero formatar, olha todos os formatos que tem aqui, ó, tudo que é país, né? Vou formatar no padrão português aí. Só mostrar mais essa aí, a gente encerra, tá? Ó, português Brasil aqui, ó. Tá? Aí ele já bota, ó, padrão brasileiro, né? Que são 2 decimais, cifrão e assim por diante. Então a gente faria esse outra formatação e depois a gente vai continuar aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço fórmulas, né, de outros somatórios e aí finalmente apresentar o gráfico, tá? E aí publicar isso na web para o cliente poder olhar, né? No caso a empresa, o gestor poder olhar. Certo, gente? Eu acho que bastante coisa para hoje. Vou falar aqui rapidamente da atividade. Como eu sou precavida e prevenida, eu já estava esperando que a gente não fosse fazer a atividade porque eu não terminei a apresentação. Então, vocês vão optar na atividade da semana pela opção 1. O que é a atividade da opção 1? São perguntas e um trabalhinho de pesquisa, né? Qual a importância do BI para as empresas? Vocês vão pesquisar sobre o assunto. Listar os principais benefícios na utilização dessa ferramenta. Também falei, né, sobre os benefícios, mas é só pesquisar também na internet, dar uma lida.
Como funciona uma ferramenta de BI, né? Que sentido? De onde ele busca as informações? Como é que ele organiza? Eu também falei, mas vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Então, são 3 perguntinhas de pesquisa que vocês vão postar durante a semana lá, tá? Eram 2 opções de atividade. Essa aqui é se a gente tivesse terminado, tá? Mas durante a semana, vocês podem ir baixando a ferramenta pelo linkzinho que eu botei ali e começar a brincar. Na próxima aula, eu vou finalizar essa aqui e a gente vai falar um pouco mais e aí a gente vai fazer uma outra atividade para a gente treinar mais essa ferramenta, que ela é bem importante para a vida de vocês aí, tanto organizacional, tá? Eu acho que seria isso. Rafa? Professor Rodrigo, tem uma pergunta que justamente de um aluno dizendo que não faz, que não utiliza o Windows como sistema operacional. Se tem alguma ferramenta com as mesmas funcionalidades do Power BI para o LibreOffice? Ah, sim. Qual o sistema operacional que ele usa? É o Ubuntu? O que que é? É Linux, né? Deve ser. Deve ser Linux, né? Não tem. Ele vai ter que dar uma pesquisada ali, ele vai ter que botar, vai ter que digitar lá Power BI, vou botar aqui para Linux. Ele não roda em Linux, tá? Mas vamos ver aqui se na pesquisa já aparece alguma coisa semelhante. Ó, aqui diz alguma coisa. Até então eu não sabia que ele rodava para Linux. Se ele roda, é uma novidade. Power BI no Linux, ó. Tem alguma coisa aqui. Eu nunca rodei em Linux, tá? Porque a minha plataforma de trabalho é o Windows. Eu uso Linux para servidor e tal. Ó, tem uma solução aqui, pessoal, ó. Play on Linux. E tem um Power BI que dá para te rodar aqui, ó. Ó, dá para fazer o download. Diz para ele dar uma pesquisada aqui nesse link, ó. Digita assim, Power BI para Linux, e ele vai ter a primeira opção ali. Certo? Certo, professor. Eu vou colocar a aula gravada lá, pessoal, tá? E essa atividade para vocês estarem postando aí. E vamos dar mais um prazo até segunda-feira, prof, para atividade aquela que venceria hoje, da semana passada. Pode. Vamos dar sim. Porque se alguém teve alguma dificuldade, hoje ficou bem claro ali no início da aula, né? E aí as dificuldades, o Rafa vai me avisando ali, né? A gente pode ir montando de repente alguma coisa mais simples, como eu falei para vocês, né? A gente em uma aula às vezes avança várias situações que normalmente a gente gastaria um pouco mais de tempo e tal. E é normal que vocês tenham essas dificuldades aí, tá? Então tá só um recadinho, professor, antes que tu saia, se tu te interessares também, estendo a todos os alunos, eu falei no início, ali às 8h30. Da Ubra, eu vi, da Microsoft, né? Não, ali é da Ubra. Ali nem é o caso. Agora às 10h15, na sequência, a aula de psicologia organizacional vai ser uma aula palestra com o professor Mário Sá e a professora Magali, falando sobre ética no ambiente organizacional nesse momento de pandemia. E a gente estende o convite aos alunos aí de SIG, se quiserem participar. Só para poder ter o link do Zoom para essa aula, precisa entrar no Instagram lá e pegar o link. Tem que só colocar o e-mail num formuláriozinho que tem lá que tu vai receber na sequência o link da aula, tá, gente? Tá aberto essas inscrições aí. Só para passar esse recadinho, quem tiver interesse. Tá. Eu já vi que alguns já se inscreveram lá e eu já mandei o link pro e-mail. Desculpa, eu me adiantei no assunto. Né? Tranquilo? Acho que não lembro que dia era o da Ubra, acho que é amanhã, né? É segunda-feira. É Aquele segunda, que eles receberam, né, pelo Clesson lá, o aviso. Isso. Então tá, gente. Obrigadão. Bom fim de semana, professor. Valeu mais uma vez. Bom trabalho, bom final de semana a todos. Um abraço. Um abraço.
Pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser aproveitar aqui o chat ou falar aqui, fique à vontade, tá? Ô, Rafa, Oi. eu enviei ali os prints do trabalho mesmo, eu sem ter conseguido tirar o ato pendente do pagamento, tá bom? Mas daí eu mandei print dos produtos, dos cadastros, Não, de perfeito. tudo. É aquilo que a gente falou antes. O objetivo dessa Uhum. atividade do RP é familiarizar vocês com a ferramenta, vocês saberem que é possível, que tem disponível, introduzir nas empresas que vocês trabalham. Agora, às vezes, um cadastro, uma coisinha, não é de primeira que a gente consegue, mas tu viu como o professor mesmo falou, é só tu te familiarizar ali, ver, enfim, né? E eu recomendo Uhum. sempre, Jean, e fica uma dica, mas é uma coisa pessoal minha, tá? Até não Uhum. acredito que o professor compartilhe disso, mas é minha opinião. A primeira experiência com a ferramenta de ERP ser feita pelo computador, tá? Porque é Sim, mais fácil entendimento. Nem todas as ferramentas que tem pelo computador se repetem no aplicativo de celular. sim, Às sim. vezes a Deu para ver isso aplicação quando o senhor abriu ali no computador dele, deu para ver que estava bem mais amplo a visão é mais do fácil. ERP. O que eu recomendo em ERP? Tu sempre, como qualquer sistema, esse Power BI também, é usar no computador, se familiarizar. O aplicativo vai ser depois assim, ó, já manjo, já conheço como é que funciona, eu só quero Uhum. saber como estão as coisas. Aí tu vai utilizar ali, lançar uma venda, alguma coisinha mais simples, que daí toca a ficha. Agora, o Sim. primeiro momento, cadastro, ter que aprender como funciona, o computador acaba sendo mais fácil. Entendeu? Só uma dica de quem já passou por tudo isso, tá? Não, pode deixar, eu vou abrir ele depois ali no computador também, abrir o meu login para ver se eu consigo modificar isso, e daí eu tento enviar de novo, se eu Até, conseguir. até porque, já, e aí já estendo aos outros, quando tu vai trabalhar numa empresa, vai implantar um RP, enfim, tu não vai fazer a primeira vez isso no celular, né? Tu vai fazer no Sim, computador, tu vai apresentar, vai pedir permissão para a empresa para utilizar aquele sistema. Depois, sim, tu tá vendendo, tá na rua, tu quer ensinar daqui a pouco o dono da empresa, se não for tu, né? O dono da empresa, sim. de certa forma, a utilizar aquilo ali, bom, aí tu vai para o aplicativo. Mas eu acho que os dois se Sim. combinam muito bem, né? Mas cada um tem sua função. O aplicativo é para trabalhar de forma remota, mas depois que tu já cadastrou as coisas, já está rodando. Sim. Então tá, gente, ninguém mais colocou dúvidas. Vou terminar a gravação, vai estar disponível daqui a pouco ali, tá? No Classroom. Um grande abraço, bom fim de semana. Abraço, Rafa. Bom fim de